Olá, pessoal! Vamos finalizar o nosso conteúdo de juros compostos? Ainda falta uma coisinha para a gente aprender sobre as taxas equivalentes, sobre as taxas, taxa nominal, taxa efetiva. Lembra que quando a gente ia fazer qualquer conta lá de juros compostos, quando a gente tinha o valor, o tempo do prazo diferente do tempo da taxa, a gente tinha que transformar o prazo, né? Por exemplo, se eu tenho uma taxa de 5% ao mês e vou deixar aplicado por um ano, eu não posso fazer essa conta assim, eu tenho que pegar um ano e transformar em 12 meses, certo? O que eu sempre falo para vocês? Nunca mexam na taxa, porque dá problema, né? Pois é, agora chegou a hora de mexer na taxa. Vamos entender por que esse está o problema que eu sempre falei que dá quando a gente vai mexer nas taxas, tá? Então, para isso, antes de tudo, a gente tem que entender a diferença entre esses dois conceitos: taxa nominal e taxa efetiva, tá? Vamos ver primeiramente taxa nominal. O que é uma taxa nominal? A taxa nominal é aquela que está em período de tempo diferente do período de capitalização. Por exemplo, considere que uma quantia qualquer é emprestada e paga juros compostos de 12% ao ano, capitalizados mensalmente. O que significa isso? Gente, eu tô com a mão machucada, né? Não vou conseguir escrever aí no slide. Vou tentar falar. Mas vamos lá. Se eu tenho um dinheiro, né, que eu peguei emprestado aí, a juros compostos de 12% ao ano, certo? O meu prazo, qualquer ele que eu vou calcular, vai ter que ser ao ano, né? Se eu peguei o valor emprestado a 12% ao ano, o meu prazo vai ter que ser 1 ano, 2 anos, 3 anos, correto? Para ser uma taxa que a gente possa utilizar e realmente fazer a conta? Pois é, mas aqui está falando que essa taxa é capitalizada mensalmente. O que significa isso? Que ela está aqui ao ano, porém ela produz efeitos sobre o meu dinheiro mensalmente. Lembra quando a gente começou a falar de juros compostos que eu falei para você sobre capitalização? O que é capitalização? Capitalização é você incorporar o seu capital, ou seja, o seu dinheiro, o dinheiro que você está rendendo ali, os juros no seu capital. Lembra disso? Então, capitalização é quando a gente incorpora os juros que eu recebo ao meu capital, certo? Quando um dinheiro ele é capitalizado mensalmente, significa que todos os meses eu vou receber os meus juros e os meus juros vai entrar ali no meu capital. Mas essa taxa aqui, ó, ela tá ao ano, 12% ao ano. Então, eu não posso pegar ela e fazer ela render juros todos os meses. Eu precisaria o quê? Da taxa mensal. Então, eu falo que essa taxa aqui, ó, é uma taxa o quê? Nominal. Porque essa taxa nominal, vou pôr uma apontadora a laser aqui para ficar mais fácil. Essa taxa nominal aqui, ela existe, é o valor que eu peguei, que eu acordei lá com o banco mesmo, porém, eu não posso utilizar ela para fazer nenhuma conta. Por quê? Porque ela é nominal. Para eu fazer qualquer tipo de conta, eu tenho que transformar ela em quê? Em efetiva, tá? Então, quando eu falo aqui que eu tenho uma taxa de juros ao ano, porém que é capitalizada mensalmente, indica que essa taxa anual não representa a taxa de juros que está efetivamente sendo utilizada na operação, porque a taxa que eu vou utilizar na operação tem que ser mensal. E aí? O que eu faço então? Como é que eu vou saber qual que é a taxa que eu vou utilizar numa operação normal? Aí a gente vem para a taxa efetiva. A taxa efetiva é justamente aquela taxa que eu efetivamente vou utilizar nos cálculos dos meus juros, tá? A taxa efetiva por período de capitalização é proporcional à taxa nominal. Nossa, e agora? Leisianos, agora você falou o grego aí para mim. Calma, vamos ver um cálculozinho aqui, ó. Vamos ver, não, tá escrito, né? Eu não vou conseguir escrever, mas eu vou falar. Para eu calcular a taxa efetiva, é só eu pegar a taxa nominal
e dividir pelo número de capitalizações. Então, vamos voltar aqui atrás, ó. Esse exemplo aqui, ó, 12% ao ano. Ela é uma taxa nominal, mas essa taxa existe, mas ela não é efetiva que eu vou usar na minha conta. Então, assim, para mim não está adiantando muita coisa. Eu sei que essa taxa aqui de 12% ao ano, ela é capitalizada mensalmente. Aí é só pensar o seguinte, tá, se eu tenho 12% ao ano capitalizados mensalmente, significa que essa porcentagem vai inserir sobre o meu capital todos os meses. Quantos meses tem no ano? 12. Então, é só eu pegar e dividir 12 por 12 meses. 12% por 12 meses, que vai dar 1% ao mês. Esse 1% ao mês vai ser a taxa efetiva. Por quê? Porque 1% ao mês, capitalizado mensalmente, eu posso realmente fazer o cálculo ali na minha taxa, tá? O que acontece? O que isso impacta no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, gente, é o seguinte, quando a gente vai fazer algum empréstimo, é muito comum a gente pegar ali o contrato do empréstimo e tá lá assim, ó, taxa nominal, tantos por cento ao ano. Só que essa taxa nominal não é o que realmente eu estou cobrando. Por quê? Se eu for efetivamente descobrir quanto que 1% ao mês daria ao ano, daria muito mais do que 12%, certo? Então, assim, muitas vezes, infelizmente, nós somos um pouquinho enganados, assim, quando a gente está fazendo algum empréstimo, alguma coisa, porque na maioria das vezes eles apresentam pra gente a taxa nominal e não é efetiva. Então, sempre que você vê escrito em algum lugar taxa nominal, você sabe que aquela taxa ela não é a verdadeira que vai cobrar naquele empréstimo que você está fazendo. Você tem que pegar aquela taxa e dividir pelo período de capitalização. Geralmente, gente, vai estar assim, ó, taxa nominal X% ao ano, e é só você pegar e dividir por 12 para você saber a taxa efetiva de quanto você vai estar pagando, tá? Certo. Então, vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Calcular ele efetivamente aqui com os cálculos, né, gente? Gente, eu estou totalmente desconcertada fazendo as coisas com uma mão só, mas vamos lá. Considere que uma quantia qualquer é emprestada e paga a juros compostos de 12% ao ano, capitalizados mensalmente. Então, assim, é o exemplo que eu dei lá atrás, né? Qual a taxa efetiva mensal e qual a taxa efetiva anual? Porque essa aqui, gente, é só uma taxa nominal, tá? Então, a taxa nominal é 12% ao ano, beleza. Mas eu quero achar qual que é a taxa efetiva. Por quê? Porque esse dinheiro ele é capitalizado mensalmente. Como que eu faço para fazer esse cálculo? Primeira coisa. Então, vamos colocar aqui. Gente, isso aqui já estava escrito, tá? Por isso que já está aparecendo aí. Não estou escrevendo agora. Então, essa taxa de 12% ao ano é uma taxa nominal. Por quê? Porque ela é capitalizada mensalmente, ou seja, ela vai produzir efeitos sobre o meu dinheiro todos os meses. Aí, então, se ela é capitalizada mensalmente, eu vou fazer a seguinte equivalência. Um ano, que é o quanto ela está aqui, né, nominal ao ano, tem quantos meses? 12. Então, eu venho e vou fazer o seguinte cálculo. 12% ao ano, que é a minha taxa nominal, vai ser capitalizado mensalmente. Quantos meses tem um ano? 12, eu acabei de colocar aqui. Então, eu vou dividir 12% por 12 meses. Vai ser igual a 1% ao mês. Essa taxa, gente, é a taxa efetiva. Essa taxa é a taxa que realmente eu vou pegar lá o meu dinheiro que eu peguei emprestado. Se eu peguei R$100 emprestado, vou lá e vou fazer o cálculo. 1% ao mês sobre R$100, para ver quanto que eu paguei. Ou, se eu for pagar daqui a um ano, eu vou fazer a conta. Se eu peguei R$100 emprestado, R$100 vai ser meu capital, 1% vai ser a taxa, o N, que é o prazo, vai ser 12 meses, quanto que eu vou pagar lá no final, certo? Então, essa taxa efetiva eu posso utilizar para fazer cálculo. Taxa nominal, a gente nunca utiliza para fazer cálculo, tá certo? Beleza. Porém, gente, tem uma outra pergunta aqui, ó. Tá perguntando qual a taxa efetiva mensal, aqui a gente acabou de achar, e tá perguntando também qual a taxa efetiva anual, porque assim, eu tenho uma taxa ao ano aqui, mas ela é a nominal, porque ela é ao ano capitalizada mensalmente. Eu preciso da taxa efetiva anual, que vai ser
ao ano, capitalizada anualmente, tá? Como que eu vou fazer essa conta? Aí a gente entra no cálculo de taxas equivalentes ou equivalência de taxas. Então vamos para o que seria essa tal de equivalência de taxas. Equivalência de taxa, gente, é quando a gente tem duas taxas efetivas, tá? Lembrando, taxa nominal é uma taxa que ela é até verdadeira, porém, ela não está informada no período de capitalização correto. O período de capitalização dela está diferente do período que está informado, tá? E taxa efetiva é aquela taxa que a gente realmente utiliza. Então, por exemplo, eu tenho uma taxa de 5% ao mês. 5% ao mês, ela vai ser capitalizada todos os meses. Eu tenho uma taxa de 20% ao ano. 20% ao ano, ela vai ser capitalizada todos os anos, tá? Então, a taxa efetiva é o que a gente já vinha utilizando. Tudo que a gente já fez até agora na disciplina, a gente sempre usou taxa efetiva, tá, gente? Mas então voltando aqui para a equivalência de taxas. O que seria equivalência de taxas? Equivalência de taxas é quando eu tenho duas taxas, se eu aplicar essas duas taxas efetivas, porém de períodos diferentes, tá? Então, suponhamos que eu tenho uma taxa mensal e uma taxa anual. Se eu aplicar ela sobre um capital, sobre um dinheiro, durante o mesmo tempo, elas vão produzir o mesmo efeito sobre o meu dinheiro. Isso que é equivalência de taxas. Então, suponhamos que eu tenho uma taxa mensal e uma taxa anual. Se eu tenho um determinado valor e coloco numa aplicação a uma taxa mensal e daqui 12 meses eu resgato esse valor, se eu pegar esse mesmo dinheiro e colocar em outra aplicação em outro lugar, a uma taxa anual e daqui um ano eu resgato e tenho o mesmo valor também daquela outra aplicação que eu fiz que é mensal, a gente fala que essa taxa é efetiva. Porém, gente, tem que ser sempre no mesmo tempo, tá? A equivalência de taxas é quando a gente aplica um valor e essas taxas, elas são equivalentes, ou seja, elas vão produzir o mesmo efeito sobre o meu capital. É como se eu falasse assim, eu apliquei R$100, é como se a gente tivesse assim, suponhamos que cada um vai ganhar R$100 e cada um vai aplicar em algum lugar diferente. Eu tenho R$100 e vou ali no banco X, faço uma aplicação lá, a uma taxa de 1% ao mês. E vou deixar aplicado lá durante um ano. Daqui um ano, eu vou lá e vou resgatar, suponhamos que eu resgate R$115, tá? Porque 1% ao mês não vai dar 112 não, tá, gente? Vai dar um pouco mais. Então, suponhamos que eu fui lá no banco, apliquei R$100 a uma taxa de 1% ao mês durante um ano. Aí eu fui lá e resgatei R$15 de juros, então hoje eu tenho R$115. Aí a outra pessoa aqui ganhou R$100 também, foi lá no outro banco e aplicou numa aplicação. Porém, a aplicação lá desse banco não era taxa de juros mensal, era taxa de juros anual. E a taxa de juros lá era 15% ao ano. Essa pessoa foi lá depois de um ano e também ganhou R$15 de juros, ficou com R$115. Aí nós chegamos para comparar nossos dinheiros. Olha, eu apliquei uma taxa de 1% ao mês no banco tal, ganhei R$15 de juros, agora eu estou com R$115. Aí vem outra pessoa e compara comigo. Ah, eu também estou com R$115, porém, eu apliquei num banco e a taxa de juros lá era anual, era 15% ao ano. Como que a gente aplicou e a gente teve o mesmo retorno? Isso é equivalência de taxas. Esses dinheiros, né, esses capitais foram aplicados sobre taxas de períodos diferentes, porém durante o mesmo prazo, e elas retornaram o mesmo montante. Então, equivalência de taxas é quando duas taxas efetivas produzem o mesmo efeito sobre o dinheiro quando esse dinheiro fica ali aplicado durante o mesmo tempo, tá? Não só aplicação, tá, gente? Tudo que a gente fala de juros compostos pode ser no empréstimo, na aplicação, certo? Então, se a gente voltar aqui para a pergunta que tem aqui no exercício, qual a taxa efetiva mensal? A gente já tinha calculado ela aqui, 1% ao mês. E qual que é a taxa efetiva anual? Para eu calcular essa taxa efetiva anual, o que eu teria que fazer? Eu teria que entrar aqui
no sistema de substituição, já que a equivalência de taxas fala que se eu aplicar duas taxas sobre um mesmo capital durante o mesmo período de tempo, elas vão produzir o mesmo montante, eu teria que igualar aqui as minhas fórmulas, onde eu teria o montante 1, ou seja, da taxa 1, esse exemplo que eu dei da taxa mensal. Então, eu teria que fazer assim, ó, montante 1 vai ser igual a capital, R$100, que multiplica 1 mais a taxa 1, que no meu exemplo aqui foi 1% ao mês, elevado a 12 meses. Aí depois teria que fazer aqui, ó, montante 2 é igual a capital, que é R$100, o mesmo exemplo, que multiplica 1 mais a taxa 2, o exemplo que eu dei aqui foi 15% ao ano, elevado a 1 ano. 1 ano é igual a 12 meses, porém, aqui a taxa mensal e aqui a taxa anual, certo? Como que eu faria para descobrir qual que seria, assim, suponhamos que, nesse caso aqui eu não tenho a taxa efetiva anual, né? No meu exemplo eu teria. Nesse caso aqui eu não teria a taxa efetiva anual, eu teria que colocar os valores aqui e igualar essa função a essa função para eu achar a taxa efetiva anual, tá? Uma vez que, equivalência de taxas, os montantes desse dinheiro aplicado sobre taxas diferentes no mesmo prazo são iguais. Só que a gente não vai fazer essa conta na mão. A gente vai fazer tudo na HP. Mas eu estou mostrando para vocês entenderem o conceito de equivalência de taxas. Que duas taxas efetivas aplicadas sobre o mesmo capital durante o mesmo prazo vão produzir o mesmo montante. O montante vai ser igual dessas duas taxas, tá? Isso quer dizer equivalência de taxas. Então, vamos aprender como é que faz a equivalência de taxas? Isso está numa outra aula, beleza? Tchau, gente. Obrigada.